Gravando! Olá pessoal, eu sou o Rafael Viana e hoje eu quero falar com você a respeito da igreja. Então nós estaremos disponibilizando uma série de vídeos curtos, dando várias dicas. E nada melhor do que começar essa série falando sobre o termo eclésia, pronunciado algumas vezes pelo Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, o que será que Jesus quis dizer no contexto do Novo Testamento quando ele disse eclésia? Hoje eu conto com a ajuda da minha assistente Ana Júlia e a minha cameraman Lorena. Confira comigo a leitura, porque alguns dizem que igreja significa aqueles que são tirados para fora. Outros dizem, igreja é o templo sagrado, é a casa de Deus, a casa do meu Pai. Mas o que é que significa a igreja? Leia comigo. Galera, aqui ó, estou utilizando o léxico grego-português do Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu utilizo ele para ler, tirar algumas dúvidas na Bíblia em grego, no original também da Sociedade Bíblica. E a nível de curiosidade, eu quero esclarecer para vocês o termo igreja. Vamos ampliar aqui. Eu tirei foto das páginas para ficar melhor a nossa visualização. Diz assim: eclésia, é uma congregação de cristãos, ficando implícita a interação entre os membros, ou seja, congregação e igreja. Aqui ele vai dar um exemplo no original, um versículo extraído da Bíblia no original. De eclésia tu theos, enfim, ele vai falar sobre a igreja. Ele vai dar um outro versículo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, dando essas referências, ele vai analisar o que foi escrito no original. Embora algumas pessoas tenham procurado encontrar no termo eclésia um significado mais ou menos literal de aqueles que foram chamados para fora, esse tipo de apelo à etimologia não é autorizado pelo significado que eclésia tinha no tempo do Novo Testamento. Tampouco encontra-se respaldo no uso do termo em épocas anteriores. O termo eclésia já circulava livremente durante vários séculos antes da era cristã e era usado em referência a uma assembleia de pessoas constituída por participação baseada em critérios bem definidos. Ou seja, o termo eclésia já era algo usado antes de Jesus, 400 anos antes, com significado de reunião. Normalmente, em seu uso comum, designava uma entidade sociopolítica baseada no fato de todos os seus membros serem cidadãos de uma cidade-estado. Neste sentido, tem semelhança com gemos. Aqui ele está explicando sobre o termo eclésia ter o significado de uma reunião entre pessoas, uma população, só isso. Para o Novo Testamento, no entanto, é importante entender o significado de eclésia como uma assembleia do povo de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que Jesus ele trouxe uma ênfase, um significado à eclésia que seria uma evolução da palavra com o passar do tempo e significaria o quê? Uma reunião entre o povo de Deus, o que era antigamente usado para dizer uma reunião entre pessoas de um estado, de uma vila, uma assembleia entre moradores, começou a ser usado para designar uma reunião entre os cristãos. Na tradução de eclésia,
é preciso evitar um termo que se refere primeiramente a uma construção. Olha aqui, nós vamos ver isso no próximo vídeo, estarei falando sobre o templo de Deus. Na tradução de Eclésia, vamos ler de novo. É preciso evitar um termo que se refere primeiramente a uma construção e não a uma congregação de cristãos. Em muitos contextos, eclésia pode ser prontamente traduzido por assembleia de cristãos, ou grupo daqueles que confiam em Cristo. Às vezes, como em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, pode-se traduzir assim: Paulo escreve às pessoas que creem em Cristo e que moram em Corinto. No entanto, esta tradução omite um elemento significativo do termo eclésia, ou seja, o sentido de uma unidade corporativa não é específico. Vamos ver um outro exemplo, ler abaixo aqui, o tópico 11.33 do Lesco, para ver o que ele fala. Ele vai dar um segundo significado mais abrangente. Eclésia, a totalidade das congregações de cristãos. Aí ele vai dar um exemplo, né? Igreja, onde Jesus fala, Petros, né? Tu é pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então o termo igreja pode ser designado para se falar a respeito de uma reunião entre cristãos, ou como uma evolução do termo pode ser designado e usado para se referir ao corpo de Cristo como um todo. Então eu espero que vocês tenham entendido que de maneira nenhuma eu posso dizer que significa que somos chamados para fora, ou que eu posso chamar uma igreja construção de templo, casa de Deus, enfim, e atribuir aí vários misticismos e filosofias, pensamentos humanos que Cristo não quis dizer. Continue comigo. Tenha isso em mente. A igreja é você. Você é a casa de Deus. Deus mora dentro de você. Deus não mora num lugar construído por mãos de homens. Salomão diz que nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus. Aquele templo em Jerusalém não era a casa de Deus. Se você ler em Crônicas, você verá que Salomão pede para Deus olhar para aquele lugar, para que os olhos de Deus estivessem voltados ali, porque nem aquela construção poderia conter a presença de Deus. Você é templo, você é a morada. Considere o teu irmão como sagrado, tá? Ajude o seu próximo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre a nossa leitura, e eu queria dar uma dica para vocês. Quando vocês pesquisarem na internet, há muitos assuntos difundidos e nós estamos em tempos de apostasia. Então é importante que vocês verifiquem nas edições de livros e pesquisem realmente, não fiquem simplesmente em informações. Por isso eu vos mostrei alguns caminhos, como a Bíblia direto no original, né? E o Lesco com a publicação. É importante. Caso você queira receber mais dicas deste canal e acompanhar os próximos estudos, inscreva-se em nosso canal. Também dê um joinha, participe, comente, faça perguntas, comentários, estamos à sua disposição. Obrigado e até a próxima!